Oi, pessoal, agora eu vou falar dos antipsicóticos. O que é a psicose? A psicose é quando eu vou ter muita dopamina na via mesolímbica e pouca dopamina na via mesocortical. Essa dopamina na via mesolímbica, ela vai gerar emoções fortes assim. A pessoa vai ficar agitada e perder a razão. Além disso, a dopamina na via mesolímbica pode gerar alucinações nos cinco sentidos. Ela pode ver coisas, escutar coisas, cheirar coisas, sentir coisas. E delírio, é muito comum o sintoma de delírio de perseguição. A pessoa acha que ela está sendo perseguida, está todo mundo aqui atrás dela, tá todo mundo contra ela, tá todo mundo perseguindo ela. Agora, e a falta de dopamina na via mesocortical? O que ela faz? Ela gera o embotamento afetivo, a pessoa para de demonstrar emoções, né? Ela fica com aquela face catatônica, assim, boca aberta e pode ter um prejuízo na cognição e deixar a linguagem da pessoa desorganizada. A pessoa ela tem dificuldade em aprender em testes cognitivos e ela fala as falas dela não faz muito sentido, fica meio incoerente. A psicose é isso aqui que eu falei, mas uma doença que tem um mecanismo de ação muito parecida com a psicose é a doença de Huntington, que é a coreia. Ela também é por aumento da dopamina na via mesolímbica e ela causa ali uma hipercinesia. Nesse caso, eu também utilizo antipsicóticos. Tá, mas além dessas duas vias, que é a via mesocortical e mesolímbica, eu ainda vou ter a via nigroestriatal, que vocês viram no Parkinson. Nessa via, a dopamina, ela ajuda nos movimentos voluntários. Então, se eu tiver pouca dopamina, eu vou ter aquela tremedeira do Parkinson, né? E aqui a via tuberoinfundibular. A dopamina ali na hipotálamo hipófise, ela vai inibir a liberação de prolactina. Além que isso é importante na hora que eu falar dos efeitos colaterais. A psicose, ela é relativamente comum, uma em cada 100 pessoas vão ter. E os antipsicóticos, eles têm como principal mecanismo o antagonismo do receptor D2. Os antipsicóticos típicos, eles vão agir principalmente corrigindo a via mesolímbica, enquanto os antipsicóticos atípicos, eles também conseguem corrigir a via mesocortical. Eles têm lá um mecanismo na serotonina. Não vou entrar em detalhes, que eles fazem uma correção na via mesocortical. Dos típicos, os típicos foram os primeiros antipsicóticos a serem criados, são os antipsicóticos mais antigos. E existia os de, ainda existe, né? Os de baixa afinidade, que é a clorpromazina, e os de alta afinidade, que é o haloperidol. A clorpromazina, vocês vão ver que ela é horrível. Por quê? Porque ela tem pouca afinidade pelo receptor D2. Era para ela estar se ligando ali no D2 da psicose, só que em vez disso, ela tem pouca afinidade e acaba sobrando para outros receptores, como os receptores muscarínicos, a pessoa vai ficar com a boca seca, com o olho seco, constipação, dificuldade em urinar. Tá bloqueando, né? Aqui tudo bloqueia, tá? Bloqueio em alfa-1 pode ter redução da pressão, ela vai ter hipotensão ortostática. Bloqueio H1, a pessoa vai ficar sedada, com sono, ela vai ter aumento do apetite, ou seja, ela vai aumentar o peso se usar de forma crônica. E também existem os de alta afinidade, que é o haloperidol. Os de alta afinidade, eles têm uma afinidade tão grande pelos receptores D2 que acaba nem sobrando para esses outros receptores. Nossa, mas eles são incríveis, por que eu não uso só eles?
Porque os de alta afinidade, eles acabam se ligando nas outras vias. Na via tuberoinfundibular, gerando a liberação de prolactina, o que causa galactorreia, a glândula mamária vai começar a produzir leite, ginecomastia, a glândula mamária cresce, perca do libido, amenorreia vai desregular a menstruação. E também ele pode gerar os antipsicóticos, o haloperidol, né, que é o de alta afinidade, ele vai se ligar na via nigroestriatal do Parkinson. O que vai acontecer? Eu vou ter um parkinsonismo medicamentoso, só que isso não acontece direto, né? O primeiro sintoma que eu vou ter é a distonia. Tá, beleza. O haloperidol se ligou na via nigroestriatal, gerando sintomas extrapiramidais, a síndrome extrapiramidais. O primeiro sintoma da síndrome extrapiramidal é a distonia, que é quando a pessoa ela vai ter uma contração do músculo dela, o músculo fica sempre contraído. Aqui, ó, a cabeça da pessoa fica sempre numa posição, o músculo ele contrai e não volta na posição normal. Um segundo sintoma que a pessoa vai poder apresentar, tipo, primeiro aparecer é a distonia. Depois apresentar a acatisia, que é a inquietação, a pessoa fica ali andando para um lado para o outro, não consegue parar quieta. E por último, os sintomas mais clássicos assim do parkinsonismo medicamentoso é a discinesia tardia. Primeiro vai ter o parkinsonismo medicamentoso, como vocês conhecem já, mas depois de 2 anos geralmente pode evoluir para discinesia tardia, que é quando a pessoa ela começa a apresentar movimentos involuntários ali nos dedos, na face, com a língua. Nesse caso, que eu tive a ligação na via tuberoinfundibular ou na via nigroestriatal, eu posso considerar trocar o meu tratamento por alguma outra opção, só que se a psicose for grave, não tem muito o que eu fazer. Eu vou ter que usar isso e usar um antiparkinsoniano. E o antiparkinsoniano, principal antiparkinsoniano usado junto, que às vezes ele já é até indicado junto com... Eu dou antipsicótico e já dou essa medicação junto, é o bipirideno, que ele é um antagonista muscarínico. Daquelas vias do Parkinson que são meio desconhecidas. Então muitos médicos já entram com antipsicótico e dão bipirideno junto. Outro efeito colateral, esse aqui pode ser tanto dos de baixa afinidade quanto os de alta, só que nos de alta é mais forte, é a síndrome neuroléptica maligna, que ela é causada por uma hipersensibilidade à medicação. Em algumas pessoas, essa medicação ela tem um efeito muito forte. E aí eu vou ter esse parkinsonismo medicamentoso muito rápido. A pessoa começa a ficar toda rígida, assim, contraída. Ela ainda pode ter... E o haloperidol ele ainda é utilizado no dia a dia, enquanto a clorpromazina quase não é utilizado, o haloperidol ele pode ser utilizado para delírio e demência. Só que eu geralmente não utilizo ele porque eu prefiro os meus antipsicóticos atípicos, que eles foram criados para ter uma alta afinidade sem gerar os sintomas extrapiramidais e mais eles conseguem ter uma ação na via mesocortical. Os típicos até têm, mas os atípicos têm uma ação mais forte. O problema deles é que muitas vezes eles geram sintomas metabólicos, como ganho de peso, dislipidemia, diabetes, delírio e demência, como eu tinha dito, são utilizados. O primeiro antipsicótico atípico lançado foi a clozapina. Ela foi tipo um protótipo, um beta, hoje em dia nem mais usada. Ela foi um teste assim que fizeram para fazer
criar um antipsicótico sem os sintomas extrapiramidais com menos afinidade nesses receptores. Só que ela ainda tem uma afinidade até que relativamente alta nesses receptores, menor que cloropromazina, mas ainda alta, e ela tem efeitos colaterais muito graves, que é a agranulocitose e a miocardite. Ela abaixa o número de neutrófilos e ela pode atacar o coração. Agora, os principais usados aqui. A quetiapina. Vocês vão observar que eu coloquei aqui o que é de maior destaque em cada um deles. Vocês têm que lembrar o que é de maior destaque. A quetiapina, ela é um antipsicótico que é utilizado em casos mais graves, quando eu tenho que dar uma dose alta, quando o paciente ele demanda uma dose alta de antipsicótico. Porque ela ainda se liga em H1. E aí eu consigo usar o efeito de sedação do H1 a meu favor. Já a risperidona, ela tem esse efeito colateral de se ligar na via tuberoinfundibular, que eu tenho que tomar cuidado. Ela continua tendo esse efeito. Só que um dos maiores benefícios dela, ela não se liga em receptores muscarínicos. Então, uma pessoa... Eu dei uma medicação, um antipsicótico, e a pessoa começou a apresentar constipação, boca seca, dificuldade em urinar muito forte. Eu geralmente escolho a risperidona, porque eu sei que com a risperidona a pessoa não vai ter esses sintomas. Outra coisa muito interessante da risperidona é que ela ainda se liga no receptor 5-HT2. Esse receptor é tipo o alfa-2 da serotonina, ou seja, esse receptor induz a recaptação de serotonina. Se a risperidona bloqueia esse receptor, eu vou aumentar a quantidade de serotonina na minha fenda sináptica. E quando que isso é interessante? Num tratamento de uma depressão maior. Vamos supor, o paciente tem uma depressão maior, que ele tentou combater com antidepressivo, não deu conta, aí eu ainda posso entrar com uma medicação como adjuvante. Essa medicação pode ser a risperidona. Ainda tem transtorno de mania, e ela pode ser utilizada em transtorno de mania, né? TOC. O aripiprazol, ele é o diferentão dos antipsicóticos. Por que ele é diferentão? Porque ele não é um antagonista, ele é um agonista parcial de D2. Então ele se liga em D2 e ele vai ter um efeito agonista em D2, só que é um efeito menor. Ou seja, eu reduzo o efeito do D2. E por que isso é importante? Porque vocês vão ver que nas tabelas ele é muito diferentão. Os números dele são muito diferentão. E vocês têm que tomar cuidado quando colocar um aripiprazol naquelas tabelas que devem cair na prova. O aripiprazol ele também é utilizado para tratar depressão. E ele é considerado um antipsicótico que digamos que ele é mais fraco e tem menos efeitos colaterais. Ele é um queridinho quando eu tenho que usar um antipsicótico a longo prazo. Eu geralmente tento colocar quando eu controlo a doença, eu tento colocar um aripiprazol, porque ele vai ter menos efeitos colaterais a longo prazo, e se meu paciente tiver Parkinson, ele é a melhor escolha. Vamos entender esse caos. Parece uma bagunça, mas não é. Isso daqui, esses números, representam a constante de ionização. Mas para ficar mais fácil, vocês só lembram que quanto menor o número, mais afinidade. Eu gostava de fazer assim. 10 mil significa que a cada uma medicação, a cada 10 mil medicações, 10 mil moléculas, uma vai se ligar, ou seja, se liga muito pouco. Mas é a constante de ionização. Quanto menor, maior a afinidade. Vamos lá, deixa eu entender essa tabela. Vamos supor que alguém pergunte para mim quem que tem maior afinidade pelos receptores muscarínicos, o haloperidol ou a clorpromazina?
o número da clorpromazina é muito maior, muito menor. Então, a clorpromazina ela vai ter maior afinidade. Enquanto aqui, vocês lembram, né? Uma em cada 10 mil moléculas vai se ligar. Quase não se liga. O haloperidol não tem efeitos muscarínicos. Agora, nos atípicos. A risperidona, quem que tem mais efeito em H1? A risperidona ou a quetiapina? A quetiapina, porque o número dela é muito menor. Aqui o número da risperidona é grande, ela não é maior, ela age pouco no H1, enquanto o número da quetiapina é menor, ela age mais em H1, gerando sedação e sonolência. É isso, pessoal. Boa prova. Não surtem, dá tudo certo.